Seguir com informações ao vivo lá de Brasília. O Supremo Tribunal Federal vai retomar hoje o julgamento que pode ampliar o foro privilegiado. A Aline Beckett é quem vai trazer todos os detalhes para nós. Bom dia, Aline. Olha, Lívia, esse julgamento no STF agora pode mudar a forma como os crimes cometidos por autoridades são julgados no Brasil. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Bom, o STF está analisando agora se o foro privilegiado continua, mesmo se a pessoa deixar o cargo. Porque o que acontece? Na nova mudança agora, grande parte dos ministros estão votando para que mesmo que a pessoa, que a autoridade deixe o cargo, o julgamento continue ali no Supremo Tribunal Federal e não desça para as instâncias inferiores da Justiça, que é o que vale a regra atual. Isso, segundo os ministros, evitaria que os investigados renunciassem só para descer o processo para as primeiras instâncias da Justiça. E aí, a votação está a favor da mudança. O ministro Gilmar Mendes, autor da proposta, ministro Flávio Dino, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Votaram contra essa mudança os ministros André Mendonça e também Edson Fachin. E ainda faltam votar os ministros Nunes Marques, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Eu destaco a vocês que o foro privilegiado é um direito garantido ali às autoridades para julgamentos, para que eles sejam julgados por tribunais superiores em vez de tribunais em primeira instância. E aí o presidente da República, governadores, deputados, senadores, todos eles têm direito ao foro privilegiado, então o julgamento já começa no Supremo Tribunal Federal. E o objetivo é justamente evitar que essas autoridades sofram as pressões políticas relacionadas aos crimes cometidos no exercício do mandato. Desde 2018, o STF já tem tomado algumas iniciativas, algumas decisões sobre o foro privilegiado. Foi decidido que só vale para os crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados à função pública. Também, quando a autoridade deixa o cargo, o caso desce para a primeira instância e é isso que eles estão tentando mudar agora para que o caso continue sendo julgado pelo STF. E se o processo já estiver avançado, ele continua no STF até a decisão final. O que diz o autor da proposta, o ministro Gilmar Mendes? Ele argumenta que os políticos usam essa regra do foro privilegiado para poder fugir do julgamento no STF. E aí eles acabam indo com o processo para a primeira instância com outro juiz que seja mais favorável à decisão final ali. Já o ministro Flávio Dino sugere que mesmo que a autoridade assuma um outro cargo público ou deixe esse cargo, que o julgamento continue onde começou. E os ministros André Mendonça e Edson Fachin defendem a regra atual. Eles encaram ali o foro privilegiado como se as autoridades estivessem sendo protegidas. Bom, esse julgamento acontece em plenário virtual, vai até o dia 11 de março e se essa tese de Gilmar Mendes for confirmada, o STF vai ampliar aí o foro privilegiado e vai passar a julgar os casos mesmo que essas autoridades deixem e renunciem os seus cargos. Eu volto com você, Lívia. Obrigada pelas informações. Aline Beckett, direto de Brasília. Vou começar essa rodada de análises com o nosso jurista de hoje, o Cristiano Vilela, porque, Vilela, para além dessas interpretações políticas, talvez, ou até mesmo jurídicas, a respeito do foro privilegiado, e equivale a gente dizer que é uma discussão que nunca termina, chega-se a uma conclusão, passa um tempinho, volta-se a discutir com possibilidade de mudanças. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, porque o foro privilegiado ele existe mais para proteger a função ou cargo do que efetivamente quem o ocupa, pelo menos é o meu entendimento. Faz sentido, uma vez que essas autoridades deixem o cargo, elas continuarem com o foro privilegiado? Lívia, você tem razão nos dois pontos. Primeiro, como você bem colocou, ela visa proteger o cargo. Não faz sentido nenhum que mesmo depois de ter finalizado um determinado mandato eletivo, de que o processo continue em instância superior. Isso só vem a inchar o grande número de processos que nós já temos hoje nas instâncias superiores, fazendo atrasar, eventualmente dar morosidade aos processos. O outro ponto é um ponto que você também
também colocou muito bem que nós temos essa discussão mais uma vez em pauta e é algo que se posiciona, depois se muda, depois se mexe de novo, volta para o lado inicial e nunca se chega num consenso. O mais importante do que se ter uma regra boa ou uma regra ruim é que se tenha uma regra que dê segurança jurídica à sociedade como um todo. E esse é um tema que comporta diversas mudanças que muitas vezes, quando a gente vai analisar o caso, tem que revisitar ali para ver qual foi o ponto que ficou definido pela última vez, justamente por conta dos excessos de transformações. Eu espero que esse julgamento de agora, independente de ser o melhor ou o pior em relação à nossa interpretação da legislação, mas que ele possa ser definitivo e que a gente possa ter uma regra clara, cristalina, que possa ser seguida pela sociedade ao longo de muitos e muitos anos. Pois é, Cristiano, se vai ser eu espero que sim, né? Mas os críticos, eles argumentam que o foro privilegiado, ele contribui para a morosidade processual, né? E, consequentemente, para a impunidade, já que os tribunais superiores, eles não possuem estrutura para lidar com a quantidade de processos oriundos dessa prerrogativa. Então, a existência de um julgamento diferenciado para autoridades públicas é vista por muitos como uma afronta, inclusive ao princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, né? Agora, aqueles que são contra essa restrição, os defensores do foro, eles argumentam que ele é necessário para proteger a autoridade de perseguições políticas e para garantir a independência no exercício das funções, né? Existe o temor de que, sem o foro, as autoridades poderiam ficar vulneráveis a decisões de juízes de primeira instância, e isso poderia acontecer por motivações políticas, né? Agora, uma eventual mudança nas regras do foro privilegiado, ela pode ter impactos e vai ter impactos profundos no sistema judiciário brasileiro. A transferência de um grande número de processos para as instâncias inferiores pode e deve sobrecarregar ainda mais o já questionado sistema judicial, mas, por outro lado, também pode representar um avanço significativo no combate à corrupção. Fato é que, como o Cristiano falou, a gente espera que esse debate ele seja profundo e que seja finalmente definitivo.